Bom dia a todos. A paz do Senhor seja com vocês neste dia, no qual, naquele dia, Cristo, nosso Senhor, ressuscitou. Um dia especial no qual nos reunimos para comemorar a adoração e o culto a nosso Deus. E eu gostaria que vocês me acompanhassem com a leitura no Salmo 71. Vamos a ler aí alguns versículos. O Salmo 71 é um salmo muito significativo para mim, porque também num momento muito difícil na minha vida o Senhor me falou através deste salmo. De fato, eu nem sabia que existia esse versículo, não sabia, especificamente les vou dizer qual é. Mas depois, quando lendo as escrituras novamente, eu percebi como é que aí estava escrito. Então este salmo é algo que revela como o Senhor nos levanta, nos protege, nos restaura, de não importa que momentos nós estejamos experimentando. Diz no verso 1: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. E este é o versículo: sé tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve. E foi essa palavra que Ele me deu num momento difícil. Ele disse: eu ordenei que seja salvo. E isso foi suficiente até o dia de hoje para me sustentar. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Imaginem, é a fé de seus pais, firme. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Que coração precioso. E disse: para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Ou seja, ele mesmo disse aqui no verso 7 que a razão dele ser um portento é porque Deus é seu forte refúgio, não porque ele seja em si mesmo algo poderoso e inabalável. Ele é inabalável porque ele se refugia naquele que é inabalável. Então, vamos a dar graças ao Senhor esta manhã por esse refúgio que encontramos poderoso e de muita esperança em nossas vidas. Senhor, muito obrigado esta manhã, porque somos objeto da tua misericórdia, mas também objeto de teu poder, de tua proteção, de teu apoio, de teu socorro, Senhor, porque nunca nos tens abandonado. Muito mais quando estás, Senhor, quando nós estamos em problemas, tu estás aí conosco, mais perto ainda, Senhor, mais próximo de nós. Obrigado, Senhor, porque apesar de nossas debilidades, de nossas fraquezas, tu estás para nos suportar e nos amar e manifestar, Senhor, o teu apoio a nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Esta manhã te bendicemos, te glorificamos. Queremos engrandecer o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus. A ti servimos, a ti louvamos com todo o nosso coração. Amém. Glória ao Senhor. Abramos juntos as escrituras no Salmo 65. Seja bendito nosso Deus. Glória a ti,
Senhor. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto. Oh, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa das suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que por tu força consolidas os montes cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Amém. Oh, com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Aleluia. Louvemos ao Senhor com alegria. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Inclínense os anjos, os céus o adoram. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Inclínense os céus o adoram. A ti, omnipotente, servimos. Os sacrifícios de louvor trazemos a tua casa, Senhor. Os sacrifícios de louvor trazemos a tua casa hoje. Te oferecemos, Senhor, os sacrifícios de gratidão. Te oferecemos, Senhor, os sacrifícios de amor. Os sacrifícios de louvor trazemos a tua casa, Senhor. Os sacrifícios de louvor trazemos a tua casa hoje. Te oferecemos, Senhor, o sacrifício de gratidão. Te oferecemos, Senhor, o sacrifício de amor. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Cantai a Deus, louvores a seu nome. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor. E exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor. E exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor. Seu nome é Jeová. E exultai diante dele, exultai diante dele, exultai, exultai, exultai diante dele, exultai diante dele, exultai diante dele, exultai, exultai, exultai diante dele. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Cantai a Deus, louvores a seu nome. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor. E exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens, o Senhor. Seu nome é Jeová. E exultai diante dele, exultai diante dele, exultai, exultai, exultai diante dele, exultai diante dele, exultai diante dele, exultai, exultai, exultai diante dele. Aleluia! Você percebeu? Não pode ficar sentado. Tem que ficar em pé para louvar a seu Deus. Amém? Não importa onde você esteja. Fique em pé e louve juntamente conosco a nosso amado Senhor. E exultar diante dele, exultar diante dele, exultar, exultar, exultar diante dele, exultar diante dele, exultar diante dele, exultar, exultar, exultar diante dele. Deus reserva vitória para o justo, ele dá graça para sair
a lutar. Si oramos, su Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. Debe ser más victoria para un justo. Él da gracia para ir a lutar. Si oramos, su Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. Si oramos, su Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. Inclínase los años, sus celos adoran. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. A ti omnipotente servimos. Inclínase los años, sus celos adoran. A ti omnipotente servimos. Inclínase los años, sus celos adoran. A ti omnipotente servimos. Señor, con todo nuestro O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos. Até mesmo nos seus altares, Senhor, Rei dos exércitos. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados. Amém, Sí, Senhor. Señor, es verdad, Señor. Somos dichosos, somos bienaventurados, Amén, Señor, porque tú nos has escogido, no porque seamos bons, sino a ti, Señor, Amén, plació Señor. no teu coração nos atraer a tua presença Amém, e somos dichosos, Amém, Senhor. somos gratos, Señor, pela grande oportunidade e o privilégio. Oh, Senhor, muito obrigada, porque não éramos dignos, não. Oh, bem-aventurados, sim, somos, sim, Senhor. Oh, el Señor dice, esme aquí, eu sou Jeová. Preste atenção o que está cantando. É nosso Deus que diz: eis-me aqui. Eu estou aqui para ouvir o teu clamor. Eu estou aqui esta manhã para ouvir a tua adoração. E Ele está disposto para responder o nosso clamor. Cantemos uma vez mais.
nossos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando
gracias, Senhor. Porque tu das essa convicção no nosso coração. A certeza, Senhor. Sim, a certeza. Nosso coração arde, Senhor. Sim. Porque podemos saber e esperar, sim, certamente descansar, Senhor, sim, como um filhinho nos braços de seu pai. Oh, muito obrigado pelo teu tenro amor, Senhor, muito obrigado. Aleluia. Santo. A ti sublime Salvador, do melhor do meu ser, entrego meu coração, peço recebas o em sacrifício minha vida dou, se eu entrego a ti, pois tu deste melhor para mim. O melhor quero entregar, prostrado a teus pés, Senhor. Este é o lugar para mim, onde teu Espírito me diz, dá-me o teu coração, em sacrifício a minha vida dou, se eu entrego a ti, pois tu deste o melhor para mim. O melhor quero eu te dar, em sacrifício a minha vida dou, se eu entrego a ti, pois tu deste o melhor para mim. O melhor quero eu te dar. Muitas vezes, por circunstâncias externas, meu coração se sente muito aflito. Às vezes, antes de ir a dormir, quando eu estou sentindo aquela aflição no meu coração que não me deixa ter paz, eu vou para o meu lugar segredo. E ali perante o Senhor eu derramo meu coração. E digo, Senhor, tu vês os meus pensamentos, vês a aflição do meu coração, vês tudo. Mas eu quero deixar tudo que está me atrapalhando, me angustiando, tudo que está aqui, me carregando, eu quero deixá-lo aqui, Senhor. E é literal, meus irmãos, é literalmente, cada vez, graças a Deus, não tem sido muitas vezes no decorrer da minha vida, mas quando eu tenho sentido essa aflição assim tão grande que me hace sentir não sei como explicar, mas é algo que está aí muito forte no coração. Eu saio da minha cama se não consigo dormir, ou se vou para a cama, dou uma meia volta e vou procurar um lugar com meu Senhor. E ali eu deixo meu fardo. Oi, que maravilhoso é sair da presença do Senhor com o coração livre. Ah, parece que tenho asas. Que delícia, que maravilha estar na presença do Senhor. Livre, não importou qual era o grande problema. Fica lá. E eu saio para continuar a minha vida na presença maravilhosa do Senhor, porque não há problema, circunstância difícil, não pode haver qualquer momento que atrapalhe a tua vida e que tire
o gozo da nossa salvação e que tire a felicidade, a convicção que nosso Deus está conosco. Não há momento nem circunstância nenhuma, porque o nosso Deus está conosco. Amém. Aleluia. Postrado a teus pés, Senhor. Tu diste o teu Filho amado na cruz do Calvário, oh Deus. Quanto mais não poderás resolver problemas pequenos do nosso coração. Oh, quanto mais não poderás quebrar cadeias, Senhor. Quanto mais poderás quebrar as correntes, Senhor, e liberar ao oprimido, o coração triste. Ah, quanto mais, se tu já disse todo, Deus. Oh, por favor, faz que possamos entender que não há melhor lugar que estar na tua presença, Senhor. Eu sei. Postrado a teus pés, Senhor.
eres tú. Porque não há Deus tão grande sobre toda a terra. Porque Deus, oh Deus, és tu. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, oh Deus, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, oh Deus. Senhor, muito obrigado pela tua presença no meio de nós, por aceitar os sacrifícios de louvor, de adoração, que com todo o nosso coração e nossas forças físicas temos feito, Senhor, para honrar-te a Ti, que és nosso Deus e Salvador e Senhor. E agora, Senhor, eu te peço em nome de Teu Filho Jesus, ó Pai, que Tu abras os olhos de nosso entendimento espiritual, para que ao ouvir a Tua palavra, nosso coração entenda, nosso coração veja, Senhor, e seja fortalecido e animado nos Teus caminhos, Senhor, para sermos fortes e valentes no meio de qualquer circunstância, Senhor. Graças te damos nesta hora, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar os irmãos. Eu creio que todos participamos do louvor com todo gozo e reverência e alegria. Amén. O Senhor, numa ocasião, falou e disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. E com essa base, eu posso dizer esta manhã que o mundo pode acabar. O homem pode sucumbir, porém Deus nunca deixará de ser Deus. Estamos certos de que o homem, no meio de suas desventuras que ele próprio semeou e colheu, Deus se levanta como um ser incólume e lhe oferece amorosamente sua ajuda divina. Em todas as épocas da história humana sempre temos visto um Deus que se compraze na misericórdia. Um Deus que estende sempre a sua mão, apesar de que seus filhos fraqueiem na sua fé. Não importa qual é a nossa condição, Deus não se esquece de dizer que somos pó, conhece nossa estrutura e por isso sempre está todos os dias atento e com seus olhos fitos naqueles que são necessitados. Será que haverá alguém que aceite esse socorro divino? Será que alguém haverá que estenda sua mão para ser conduzido
por esse Deus todo-poderoso que nos pode levar em vitória pelos vales de sombra e de morte. São aqueles que aprendam a deixar de ver o vil deste mundo e o vil da sua própria vida e da sua própria natureza, vão começar a observar a grandeza da misericórdia e do poder divino. Temos que aprender a ver além do que nossos olhos veem, do que o nosso coração enxerga ou entende. Temos que começar a ver além das coisas naturais. Nós temos aprendido que não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E isso é algo, um dom de Deus, é algo que é dado pelo Senhor para que aprendamos a vencer e a conquistar qualquer problema. Portanto, são aqueles que percebem que Deus está sempre com eles, que o Todo-Poderoso está ao seu lado, poderão estar em paz, porque esse Deus Todo-Poderoso é capaz de calmar as ondas furiosas do mar e também capaz de controlar os ventos contrários que possam vir diante de nós para tratar de nos destruir. Algo mais também é que o Senhor é todo-poderoso para nos dar no coração a fortaleza e a coragem que necessitamos para não nos converter em vítimas do pânico, vítimas do medo, porque muitos entram a esse pânico porque é uma evidência que ainda amam muito mais suas vidas do que ao Senhor. São aqueles que ainda no meio da adversidade se levantam para fazer a sua divina vontade, são aqueles que entenderam por experiências, por presença divina, por visões em sua vida, que Deus é mais poderoso, como minha esposa falava, mais poderoso do que as piores circunstâncias. Nós não podemos estar olhando as circunstâncias, nós temos que olhar ao Senhor em todo momento. A Bíblia nos fala no livro de Atos capítulo 9, versículo número 15, mas o Senhor le dice a Saulo de Tarso, ou melhor dito, a Ananias, falando de Saulo de Tarso, no verso 15, mas o Senhor le dice, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E dice algo mais, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Apesar deste chamado tão forte, esta experiência tão poderosa na vida do apóstolo Paulo, ele sabia que não estava entrando a um caminho cor de rosas, ele estava entrando a um caminho difícil. O próprio Senhor le revela a Ananias, e sem dúvida Paulo depois também conheceu essa palavra, que lhe era necessário sofrer pelo Senhor. E se realmente o caminho do apóstolo Paulo foi um caminho muito difícil, não só em sua vida pessoal, mas também no seu próprio ministério. Em Atos capítulo 18, versículo 9, diz, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. Não importa a tribulação, não importa quanto possa sofrer pelo Senhor, se Ele está contigo. O apóstolo Paulo aprendeu a passar por qualquer circunstância, porque ele conheceu que Deus era a sua força. Dice, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O Senhor tem uma obra a fazer, e Ele está fazendo esse trabalho nesta terra, e está procurando homens e mulheres que não amem suas próprias vidas, como diz o livro de Apocalipse, não amem suas próprias vidas até a morte, senão ponham ao Senhor e a sua vontade e a sua obra por acima de todas as coisas, ainda de suas próprias vidas. Se relata de Martinho Lutero a seguinte experiência, é uma anedota, uma circunstância que vivió
Martinho Lutero em sua vida. Ele escreve: uma vez eu estava penosamente intranquilo pelos meus próprios pecados, escutem, pela maldade do mundo e pelos perigos que rodeavam a igreja. Parece justa a sua preocupação, não é? Parece até muito espiritual a sua preocupação, e sem dúvida era. Em si, a natureza, o caráter dessa preocupação. Mas algo estava acontecendo em seu coração, ele estava ficando intranquilo. E como diz allí, penosamente intranquilo pela situação. Então, ele conta que sua esposa, vestida de luto, se acercou aonde, diz ele, aonde eu estava, e com grande surpresa lhe perguntei quem havia morrido. Com suas respostas, tivemos o seguinte diálogo. Começou um diálogo entre Martinho Lutero e sua esposa. Então a esposa lhe disse: tu não sabes? Deus no céu morreu. Então Martinho Lutero respondeu: mas como pode dizer semelhante desatino, Catalina? Assim era o nome da sua esposa. Como pode Deus morrer? Ele é imortal. Aqui está o teólogo falando. Deus é imortal, não pode morrer. Então Catalina lhe disse: é verdade isso? São perguntas retóricas. É verdade isso? Sem dúvida nenhuma, disse Lutero. Como podes tu duvidar isso? Tão certo como que há Deus no céu é que ele nunca morrerá. Então Catalina respondeu: por que então você está desalentado e abatido? Nesse instante, dice Martinho Lutero, compreendi quão sábia era minha esposa e dominei o meu pesar. Parece que muitos de nós caímos em algo semelhante muitas vezes em nossa vida. Pensamos que Deus perdeu o controle de tudo e que só nós estamos preocupados com as coisas desta vida, além de minha própria vida. Preocupados com a igreja, preocupados com os irmãos, preocupados com o que está acontecendo, que não sabemos e estamos muito aflitos, e parecerá que Deus não está preocupado, nem atento, nem agindo. Jesus disse, falando de seu Pai: meu Pai até agora trabalha e eu trabalho, disse. Existe um contínuo operar divino no ser humano, na vida deste mundo. Ele não está esquecido da sua criação, mas ele sabe nossas debilidades. E escutem, muitas vezes nos encontramos nós também dominados pelos nossos débeis pensamentos, porque são débeis pensamentos, e também pelas nossas variáveis emoções. E quando acontece, escutem isto, nem nossa profunda teologia nos liberta. Não é uma questão de conhecimento religioso ou bíblico, é uma questão de experiências com aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Por isso é que o apóstolo Paulo fez uma revolução em seus dias, porque ele teve experiências com esse Deus Todo-Poderoso. Não era só teorias, ele viu ao Senhor, ele ouviu a sua voz. Ele sentiu o chamado e teve a graça de Deus para suportar essa vocação tão alta e difícil. Mas quando acontece essa depressão em nossos corações, esse fardo pesado que o espírito não consegue suportar, é preciso que nós busquemos ao Senhor, como víamos.
É só na presença do Senhor que somos fortalecidos. É só na sua presença que somos cheios do entendimento e então a carga é tirada. Diz a Escritura que a carga do Senhor é leve, seu fardo é suave. Então, quando estamos sentindo uma carga pesada, é a tua. Quando está sentindo um jugo duro, difícil, é o teu jugo, não é o jugo do Senhor. Nós temos que aprender a descansar no Senhor, ainda que estamos vendo as coisas se destruindo. Porque como o próprio Senhor disse, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Às vezes chegamos a crer que somente nosso duro trabalho vai livrar este mundo do poder do pecado. Que importantes. Mas descobrimos no meio das adversidades que somos incapazes de levar essa carga sozinhos. Temos um chamamento, sim, como igreja. Temos uma carga, uma missão, mas nós temos que aprender a fazer essa obra em descanso, em repouso. Senão nós mesmos não suportaremos. Pessoas não resistem à carga de um ministério ou até da tentação do pecado se não estão sendo fortalecidos no seu interior pelo seu Espírito. É preciso nós aprendermos a ver ao Senhor face a face todos os dias da nossa vida. Quando tudo vai bem, ninguém se comove em seu coração. Sua fé sempre estará firme nos tempos de bonança. E as suas convicções ninguém vai mexer nelas, porque tudo está bem. Porém, quando as coisas se tornam difíceis, quando as situações se tornam complicadas, e no coração começamos a ver o mal, escutem esto. Quando no coração começamos a enxergar o mal, passamos a ser as pessoas mais desalentadas deste planeta. Eu tenho conhecido até cristãos, ministros, desalentados em extremo. Eu também tenho passado assim momentos, e eu aprendi que não devo continuar com essa atitude, porque parecerá como que Deus não está vivo, como que Ele não está agindo, mas Deus está vivo mesmo e está trabalhando a nosso favor. Não devemos viver olhando a realidade do desastre que o diabo e o pecado provocaram nesta terra, porque certamente foi um estrago terrível, todos podemos reconhecê-lo. Mas devemos fixar nossa mente, nosso coração no Senhor, no Todo-Poderoso, que mora nas alturas, mas também com aquele de coração contrito e humilde. É nesse Deus poderoso que nós temos que manter a nossa confiança. Dice a Escritura no Salmo 66, vamos aí juntos, Salmo 66, versículo 16, estas são palavras sábias do salmista, que diz no verso 16, vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito para minha alma. Olhem que precioso. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade ou a iniquidade, diz também, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Graça está disponível para todos. Deus ouve a oração dos seus santos e a oração de todas as pessoas que o temem, porque há pessoas tementes a Deus neste mundo. Pessoas necessitadas que clamam ao Senhor por auxílio. Deus escuta suas orações. Mas há algo que pode impedir ouvir essa oração. Não que Deus não tenha a intenção ou o desejo precioso e amoroso de ouvi-las. É quando o homem está olhando para a sua iniquidade. E é verdade,
A primeira coisa que um homem que não conhece ainda o Senhor deve ver é a sua iniquidade para poder se arrepender e pedir perdão. Mas depois disso é necessário começar a ver ao Senhor e ao Todo-Poderoso. Não podemos viver o tempo todo olhando só a nossa natureza caída. Não podemos viver a vida cristã só olhando nossas fraquezas e nossas debilidades, porque elas nos acompanharão durante toda a nossa peregrinagem nesta terra. Temos que ver ao Todo-Poderoso, que Ele está agindo e usando pessoas tão inúteis como nós, usando pessoas tão insignificantes como nós somos, com nossas fraquezas, debilidades e pecados. Nós necessitamos continuar nesse caminho precioso. Não devemos viver olhando então o que somos, porque isso nos levará ao mesmo estado de desalento que experimentou Lutero, olhando o que era, olhando o que o mundo é e olhando a incapacidade humana, nossa impotência. E nossa impotência, por um lado, quando estamos totalmente abalados, vai a menosprezar a manifestação do poder de Deus, que está sempre disponível para nos ajudar e nos levantar de nossa condição. Portanto, alegremos-nos porque Deus ouve nosso clamor. Primeiro, devemos estar seguros que o sacrifício que Cristo fez na cruz foi perfeito e o único sacrifício aceitável no céu. Ele não olha mais pela tua iniquidade. Essa missa diz: se eu olhasse e contemplasse a minha iniquidade, a minha vaidade, Deus não me teria ouvido, diz. E é verdade. Eu não posso continuar olhando o que eu sou. Eu tenho que ver como Deus me vê a mim. E Deus já não lembra mais, desde que Ele nos perdoa, desde que Ele nos perdoou, Ele nunca mais está olhando a tua iniquidade. Ele vê a obra de Cristo em ti. Bendito seja o Senhor. Se tu és crente e pecas, então o que deves fazer? Te arrepender e seguir adiante. Não podes continuar te condenando a si mesmo pelo que tu és, ou pelo que não podes fazer, ou que deixaste de fazer. Tens que seguir adiante, procurando a direção de Deus. Bendito seja o Senhor. Afasta-te do mal, para que Ele não te tente de novo. Nós temos que estar longe daquelas coisas que são para nós uma tentação, longe daquelas coisas que são fortes para nosso próprio coração. Aproximemo-nos daquele que é todo-poderoso e nós seremos semelhantes a Ele em força para resistir o mal. Debes te assegurar que Deus está reinando. Debes acreditar que Deus está reinando sobre todos e todas as coisas. Ele não se tem esquecido da obra de seu Filho na cruz. Quero lhes dizer algo, talvez vocês não tenham considerado este assunto. Mas o sacrifício de Cristo vive vivo, está vivo no céu. O sacrifício de Cristo está sempre à vista, para lembrar, é como as suas, a senha nos seus, dos pregos nas suas mãos, estará sempre à vista para que todos lembrem o que Ele fez por nós. Diz a Escritura em Apocalipse capítulo 5, verso 6. Então, disse João, ele estava chorando, lembrem aqui, ele estava chorando porque não era encontrado ninguém digno de abrir o livro com os 7 selos. Ele estava chorando porque sem dúvida estava lembrando de Jesus e não olhava ao Senhor por parte nenhuma. E verso 5 diz: todavia um dos anciãos me disse, não chores, es que o leão da tribo de Judá que estás procurando, a raiz de Davi, pelo qual estás pensando, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então disse João, naquele momento de desespero, imaginem no céu, então vi, escutem, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido imolado, como tendo sido morto. Ali estava o cordeiro no trono. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué João o viu?
Porque no Cordeiro ainda está o sacrifício completo e perfeito que Cristo fez pela humanidade. Por isso até o dia de hoje o Senhor Pai não se lembra mais de nossos pecados. Ele só se lembra do sacrifício de seu Filho, e isso é suficiente para nos ajudar e ouvir nossas orações. Não permitamos nós que uma coisa tão insignificante que Deus já venceu, se converta em um inimigo tão poderoso para nos vencer. Por isso diz aí em 5:6, no verso 12, novamente se repete, diz, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quer dizer que pelo sacrifício dele, ele é digno de receber toda a glória. Por isso ele diz, depois de que, antes de subir aos céus, diz, toda autoridade me é dada no céu e na terra. Cristo diz isso antes de abandonar a seus discípulos nesta terra, antes de abençoá-los. Ele diz, toda autoridade me é dada no céu e na terra. É debaixo desse Deus que nós estamos, é debaixo dessa autoridade. Não há autoridade nesta terra humana ou espiritual que não esteja debaixo da sua autoridade. O Cordeiro de Deus é perfeito. Bendice também aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo número 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Estão falando de adorar a imagem da besta. Diz, não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. No meio de um contexto de adoração, de idolatria, de adoração ao inimigo, o Senhor está dizendo, falando do Cordeiro que foi morto. Queridos irmãos, Deus não se lembra mais de nossa natureza caída, Ele está vendo a obra de Cristo, Ele vê esse trabalho perfeito do seu Filho amado, e isso nos conserva em pé. Um cordeiro em pé no trono, um cordeiro em pé, como tendo sido imolado, mas estava em pé, falando da sua ressurreição e da sua vida eterna. Amém. Quando nós pensamos em Martinho Lutero, sem dúvida ele deve ter sido um homem com experiências com Deus, segundo eu tenho lido. Ele saiu da Igreja Católica devido a que em seus encerros como sacerdote, como padre católico, em seus encerros ele passava tendo experiências com Deus, e aí ele descobriu através das Escrituras, Deus se revelou a ele, e então ele abandonou aquele caminho e começou a mostrar algo diferente a este mundo, em meio de uma situação religiosa bastante difícil e complicada e bem cerrada naquela época. Deus levantou a este homem. Contudo, ele também passou por momentos de abalo em sua vida, apesar de ter já avançado um pouco em sua caminhada. E pensemos por um momento no profeta Elias. O profeta Elias foi usado tremendamente. Ele dava uma palavra e a palavra dele se cumpria, não porque fosse a sua, sino porque Deus lhe tinha dito que não ia chover e não chovia. Deus lhe dizia, vai chover, e chovia, porque era a palavra do Senhor. Mas depois de um grande avivamento no povo de Deus, no povo de Israel, no reino do norte, um avivamento espiritual onde qual ele restaurou o altar que estava caído, e ele colocou o altar do Senhor novamente e demonstrou que o Deus de Israel é o único Deus. Apesar dessa conversão, apesar de que destruíram aos sacerdotes e às sacerdotisas de Baal, Elias caiu numa grande depressão na sua vida. Caiu numa depressão emocional, espiritual, ao ser ameaçado por Jezabel, a ímpia esposa de Acabe, rei de Israel. E ele começou a fugir para salvar a sua vida.
Quando lemos o comentário de Tiago, a carta de Tiago no Novo Testamento, ele fala sobre Elias. E ele diz um comentário muito interessante sobre a vida de Elias, no qual também todos nós nos encaixamos, nos formamos parte disso, porque nós também temos as mesmas atitudes do profeta Elias, porque ele era outro humano tão normal como nós. Diz aí em Tiago capítulo 5, verso 17, outra vez Elías esqueceu de quem reina e pensou que sozinho estava levando a carga. Moisés também pensou assim. Ele pensou que não suportava mais. E Senhor, não suporto mais a carga deste povo. Senhor, não suporto mais levar a carga deste povo. E se realmente eram milhões no deserto. ¿Saben que fez o Senhor? Não lo vamos ver agora, mas me lembrei. Dice, tudo bem, procura cabeças das tribos, de todas as tribos, 70 homens sábios e de renome aí entre as tribos, 70 homens, e eu porei do teu espírito na vida deles. Quantos percebem que foi o que Deus lhe revelou a Moisés? Ele lhe mostrou a Moisés que a graça que estava nele era suficiente para levar a carga de todo o povo. Porque ele tomou do espírito que já estava nele e o repartiu em 70 homens. Ou seja, em outras palavras, Moisés tinha a força emocional e espiritual de 70 homens. Era Deus pela sua graça, não é capacidade humana, nós não temos essa capacidade. Quando deixamos de ver ao Senhor, quando deixamos de obedecer a sua voz, fazemos torpezas, como Moisés cometeu naquele momento, diz, venham aqui rebeldes, e ele cometeu um grave erro, porque deixamos de ver ao Senhor. E assim está aqui agora Elias, ele deixou de ver ao Senhor e só está olhando ele mesmo, ele sozinho com a carga. Pero dice aqui Tiago 5,17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E é interessante que Tiago diga paixões que nós. Em espanhol dice Elias era um homem sujeito aos mesmas paixões semelhantes às nossas. Ou seja, todos nós somos como ele, e ele era como todos nós. Nós temos sempre a inclinação de levantar aqueles homens, mas que poderosos. Eles eram tão fracos como todos nós, mas eles foram usados pelo Senhor, quando eles foram dirigidos pelo Senhor, quando obedeceram a palavra do Senhor e as coisas eram feitas, mas com as mesmas debilidades. E diz aqui, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, diz, a pesar de essas debilidades, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. De quem era essa palavra? De Elias? Era Deus. É a palavra poderosa de Deus, através de um homem que escutou e obedeceu e transmitiu. Era uma das evidências que o Senhor dava no livro de Deuteronômio, capítulo 13, falando sobre os falsos profetas. E ele disse, quando venha um falso profeta, vocês saberão se ele é falso profeta, porque não vai se cumprir o que ele disse. Mas quando eu tenho enviado um profeta e ouve minha palavra, as coisas vão se cumprir, dice. É a palavra divina operando através de aqueles que acreditam com todo o seu coração e estão vivendo momentos top em suas vidas espirituais, ouvindo claramente, acreditando no Senhor. A maioria dos crentes somos fervorosos quando todo vai bem, mas quando as circunstâncias mudam, aparentemente para mal, escutem, aparentemente, porque as coisas
quando mudam, não significa que é o fim do mundo. Não. Deus está mexendo-se de outra forma. Deus está levando-nos a outro nível de vida. E que todos nós deveríamos ver com muita expectativa, porque coisas maravilhosas vão acontecer. Então deixamos a um lado nossa espiritualidade fervorosa e nos deixamos afundar pelo que nossos pensamentos nos dizem na cabeça e pelo que nossas emoções e sentimentos nos expressam no coração. Então lemos em 1 de Reis, capítulo 19, indo aí um pouquinho para ver o que aconteceu com o profeta Elias. Dice aí, 1 de Reis, capítulo 19, versículo número 9. No verso 9, dice, ¿están conmigo ahora? Ok, vamos lá. Dice, y ali, Elías, entrou numa caverna e passou ali a noite. O que estava fazendo aí Elias? E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, e este é o título da mensagem desta manhã: ¿qué fazes aqui, Elias? ¿No foi Deus que lhe deu a comida para que soportara a caminhada desde o deserto até a caverna? Foi Deus que o alimentou 2 vezes, o acordou porque ele só queria morrer. Dice, e Deus lhe deu comida, dice, não, come. Não, mas não tenho fome, coma. Há muitos doentes que não têm fome e devem aprender a comer. Ainda que não tenha fome, ainda que não tenha o desejo no paladar das coisas salgadas ou doces, coma. E o Senhor lhe deu de comer, e então ele foi, porque ele o alimentou para levá-lo a um lugar onde ele queria falar com seu coração. Muitas vezes nós necessitamos chegar a cavernas de nossa própria vida, para termos encontros preciosos com Deus, para conhecermos a nós mesmos e conhecer a esse Deus Todo-Poderoso que todo pode. Então diz aqui a Escritura, ¿qué fazes aqui, Elias? Prestem atenção à resposta de Elias. É uma pergunta divina e há uma resposta humana. E ele diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Mas ele vinha de um grande avivamento. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. ¿Por que estava na caverna? Realmente, Elias tinha medo de morrer. Outra vez, Tiago nos diz claramente que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós, as mesmas debilidades. Ele nunca deixou de ter sentimentos também de temor, de medo. Ele sabia que existia um Deus Todo-Poderoso. Imaginem vocês que Elias foi arrebatado vivo ao céu. Qual era o medo de morrer? Mas há momentos na vida em que nós somos sobrecolhidos, somos carregados com pensamentos superiores à nossa capacidade de compreensão e a sentimentos tão profundos que nos envolvem em dúvidas e até em incredulidade e em temores, e pensamos que estamos sozinhos em esta vida, levando a carga de nós mesmos e dos outros que estão conosco. Mas não é assim. Contudo, Deus tem misericórdia. E a pergunta, ¿qué fazes aqui, Elias? Como quem diz, ¿qué fazes aqui nesta caverna, Elias? E ele diz, esse meu vivo celo pelo Senhor, é que eu amo tanto tua obra, Senhor, que eu não suporto mais ver essa indiferença e essa falta de fervor no povo de Deus e essa idolatria. E além do mais, estão me procurando para me matar, então estou aqui para me proteger e que teu servo possa continuar fazendo sua obra nesta terra. É bom, como Lutero, como Elias, que sintamos um vivo zelo do caminho do Senhor. E não há dúvida que Deus, nosso Pai, se alegra de ouvir que nós temos esse zelo e de ver em nosso coração a verdade. Porque Elias não estava falando na mentira aí, não.
Ele estava falando a verdade. Era o que ele sentia no seu coração. Era verdadeiro, era legítimo. E Deus se alegra disso. Deus se goza e Deus diz: ótimo, filho. Isso é o que eu quero de meus servos, que tenham essa carga também. Porém, não podemos permitir que o que os nossos olhos veem e o nosso coração sente nos afunde num estado de derrota e de impotência. Não podemos permitir. Porque não somos nós os que libertamos ao homem, não somos nós os que sustentamos este mundo, é o Deus Todo-Poderoso que o faz. Por isso é que eu gosto desse salmo que nós lemos esta manhã. Ali diz: para muitos sou como um portento, diz em 71, verso 7 do salmo. Para muitos sou como um portento. Diz: mas que homem mais forte, que homem mais valente. Esse homem, como tem sido librado de tantas batalhas, como é uma referência. Mas ele diz a chave de sua vida: mas tu és o meu forte refúgio. Essa é a razão de ser um portento. Deus está vivo e Ele continua trabalhando nos corações das pessoas, ainda quando nós pensamos que estamos sozinhos neste trabalho celestial e que ninguém mais se interessa por fazer a obra. A resposta de Elias, já vemos, a pergunta divina foi muito espiritual e foi verdadeira, mas também estava revelando a debilidade do seu próprio coração. Porque Elias, como muitos de nós também, nos escondemos em nossas cavernas. Todos nós temos nossas cavernas. Todos nós temos lugares seguros, segundo nós. Vocês sabem que o homem, quando não se sente seguro, é porque perdeu todos os seus apoios e porque perdeu todas as possibilidades de que ele pode fazer. Aí perdeu a confiança. Mas é quando nós perdemos tudo o que está a nosso alcance, tudo o que nós somos capazes de fazer, quando a confiança começa. Porque quando nós temos todas as possibilidades a nosso alcance, nós temos todo o necessário para seguir trabalhando, aí vamos, nós confiamos muito em nosso trabalho, e aí vamos. E depois, quando todos os recursos se terminam, quando todas as pessoas não querem mais estar aí presentes, nos abalamos e nos desalentamos e somos os piores e os mais insignificantes do planeta. Mas é aí quando começa a confiança, é aí quando nós temos que começar a ver ao Todo-Poderoso que está ao nosso lado, é quando se termina a possibilidade humana que começa a capacidade divina. Isso é o que quer dizer quando Paulo diz: eu me gloriarei nas minhas debilidades. Não significa que eu vou me gloriar no fraco que eu sou em si, sino que ele está entendendo que no meio de uma incapacidade humana, aí começa o poder de Deus. É aí, a esse limite que o Senhor quer nos levar para confiarmos plenamente no que Ele é. Bendito seja o Senhor. Somos pessoas que temos sim nossas cavernas, nossos lugares seguros pessoais, longínquos e desconhecidos para muitos. Muitas vezes estamos: ¿qué te pasa? Nada. Estamos numa caverna. Em nossa caverna. E pensamos que aí estamos seguros, escondidos de todos. Mas e quando vas a sair de isso? Não sei. Não, mas o Senhor quer, e Deus é tão precioso que eu: ¿qué fazes aqui, Elias? Ni eu sei, Senhor, mas eu estou me escondendo. Preciso me esconder, porque necessito sentir-me seguro. Ni tu me ajudaste lá, lembra? Tu quer sair correndo? O que Elias disse em relação à obra de Deus era verdade. Mas também disse outra verdade, que ele acrescentou, que ele se estava escondendo, porque estava cuidando a sua vida. Não ser machucado, não ser ferido e até a postre morrer.
depois da sua declaração, escutem o que o Senhor disse. Vamos a ver aqui, porque ele responde, ¿verdad? Aqui estamos no verso 10 ao final. Logo no versículo 11 o Senhor novamente le dice, ele primeiro le faz uma pergunta, respondió humanamente Elías, y luego el Señor le da una orden no versículo 11, dícele Dios, sai, sai da tua caverna, sai y póngete en este monte perante el Señor. ¿Cuántos corazones están ouvindo a resposta divina para nuestros problemas, para nuestras cavernas escuras y húmedas? ¿Cuál es la respuesta? Sair de esa caverna, nos atrever a tomar y a ser ousados contra nosotros mismos, porque no somos los que nos impedimos a ir. Tenemos que tomar a ousadia, ¿para qué? Para enfrentar el mundo otra vez con el peito levantado. No, para ir perante el Señor. É a chave, porque é em nossa debilidade que o Senhor quer nos fortalecer. Diz aí, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. É perante Ele que nós temos que ir. É perante o Senhor que nós vamos a receber as forças e o entendimento. E Ele nos vai revelar o futuro. E nos vamos a surpreender com as coisas que Ele nos vai dizer. Então ele saiu da caverna. Dice aí que começou um forte vento, depois um terremoto, e depois Elias ouviu, dice, um sício tranquilo e suave. Vou me poupar de falar disto. E logo no versículo 13 diz aí, ouvindo o Elias, esse sício tranquilo, ouvindo o Elias, envolveu o rosto no seu manto. Percebem que Deus não estava no vento forte, não estava no terremoto, sino estava, ele chegou, isso se adianta a ele, isso vai adiante do Senhor. Ele estava no sício tranquilo. Quando Elias, que conhecia o Senhor, a forma como ele se manifestava, ouviu o sício tranquilo, diz que ele cobriu o seu rosto, porque sabia que estava agora perante o Senhor. Dice, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Ainda não tinha se animado a sair. Ainda estava aí, Senhor, saio, não saio. Agora não é diante de Jezabel, agora não é diante dos profetas, agora não é diante do povo, agora estou diante daquele que vê todas as coisas e vê o meu coração e conhece os meus pensamentos. Estou diante daquele que esquadrinha a mente e o coração. E agora ele sai coberto com seu manto no seu rosto. E escutem outra vez, escutem aqui. E saindo, pôs-se a entrar da caverna, diz. E es que le veio uma voz e le dice. Que le dice essa voz ao final do verso 13? Segunda vez que faz o Senhor a mesma pergunta. ¿Por quê? ¿Será que Elias não lhe respondeu? ¿O será que não era isso que o Senhor queria ouvir? ¿O será que Ele vai querer que Elias compreenda a través de expressar com suas próprias palavras o que está acontecendo com ele mesmo? Não importa. O Senhor faz outra vez a mesma pergunta. Vocês sabem, vocês percebem como Deus não perde suas palavras, não cai uma palavra dele no chão? Ele não vai começar a apresentar argumentos convincentes para qualquer de nós. Ele faz a mesma pergunta desde o princípio, porque é a chave. O que fazes aqui, Elias? E Elias responde o mesmo, porque a razão é porque era o que estava enchendo o seu coração.
Dice la escritura que da abundancia do coração fala a boca. E era o que estava nele, era o que estava. Irmãos, muitas vezes nós estamos em nossas cavernas só pensando no mesmo assunto. E quando o Senhor nos pergunta algo, respondemos o que está aqui, exatamente no coração. Sempre pensando em minhas fraquezas, sempre pensando em minha debilidade. Se eu estou pensando só no que eu sou de inútil, eu vou cair em desmaio total. Eu tenho que aprender a ver o Senhor. Eu tenho que aprender a ver o Senhor. Eu estava lendo as escrituras esta semana, ou creo que foi a semana passada, e olhei como o Senhor disse, falando sobre os pobres. Falando sobre os pobres, o Senhor le dice, e trata bem ao pobre. Dice, trata bem ao pobre, porque se ele clamar que tu não ajudaste, ele orará contra ti diante da minha presença, e eu ouvirei o seu clamor. E nesse instante pulou essa escritura diante dos meus olhos. Dice, meu Deus, até o clamor de coitado que disse, Senhor, que como me trataram de mal, não me ajudaram, não me deram uma resposta que eu necessitava ouvir. Até isso o Senhor ouve. Sabem o que fez nesse instante? Comecei a orar. Aproveché o embalo, aproveché a oportunidade para dizer, Senhor, tu ouves essas coisas mais mínimas. Senhor, eu te apresento isto agora aqui, porque tu la vas a ouvir, porque também esta situação aqui, Senhor, que tranquilidade. Que bom é o Senhor. Isso enchia a mente de Elias. Então Deus, quando porque ele repetiu a mesma coisa, tenho, aqui e lá, e terminou no verso 14. Então o Senhor le disse no versículo número 15, vejam só o que o Senhor le disse. Aqui o Senhor muda o panorama, toma decisões e dá ordens. E mostra o futuro de dois povos, Israel e Síria, e mostra o futuro dele e de outro homem, o profeta Eliseu. E diz, vai e volta ao teu caminho para o deserto. Vocês percebem como Deus é? Ele deu comida a Elias para que fosse até a sua caverna, porque era ali onde o Senhor ia falar com ele. Mas logo le disse, bom, agora volta para o caminho por onde vieste. E vai até Damasco. E diz, Damasco é a capital da Síria. E diz, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael rei sobre a Síria. Naquela época, só para que vocês entendam, o rei da Síria era Ben-Hadad. ¿Sí? Mas o Senhor le estava dizendo a Elias que agora vai ungir a quem? A Hazael como rei da Síria. O sea, le estava mostrando quem substituiria a Ben-Hadad. Era o futuro da vida da Síria, de outro rei, que estaria no comando da Síria. Dice, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Aqui está revelando a mudança de autoridade e poder que haveria em Israel, que já não seria mais Acabe, aquele ímpio rei, senão Jeú, outro ímpio também. Mas Jeú, que ele aplicaria juízo contra Acabe e sua família. É o futuro. E por que estou dizendo o futuro? Porque não estava próximo. Primeiro foi Elias arrebatado que eles foram ungidos. O que estou dizendo é que não foi Elias o que ungiu a Hazael, nem a Jeú, foi Eliseu. E diz, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O sea, dio homens que substituiriam a outros, inclusive ao próprio Elias. Isso sim foi o único que fez Elias, ungir a Eliseu, que o substituiria. Mas aos outros, foi Elias que o fez, perdão, Eliseu. Agora, vejam só aqui, verso 17. Quem escapar a espada de Hazael, Jeú o matará.
Quien escapar a espada de Jehú, Eliseu o matará. Vocês percebem o que está, el contexto que está aqui sendo dito? Qual era a desculpa que Elias estava falando diante do Senhor, por la qual ele estava escondido na caverna? Lo queriam matar. E agora ele toma a autoridade e diz: o que escape de Asael, Jehú matará. E o que escape de Jehú, Eliseu matará. Não deves ter temor ao homem. Não deves ter temor a nenhum tipo de perseguição. Não deves ter temor a nenhum tipo de povo, nem das coisas que os homens fazem. Tu deves saber que há Deus todo-poderoso que controla todos os reinos da terra. E a tua própria vida também, Elias. E logo le dice o Senhor, porque ele lhe responde depois de suas explicação de por que estava na caverna. O último 18 é uma coisa importante. Diz: também conservei em Israel 7,000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Diz: como estava dizendo Elias? Estava sozinho. Diz: não, Elias, eu te aprecio muito, tu és meu servo e eu vou te levar arrebatado ao céu, porque eu já planejei isso. Mas há 7,000 fiéis ali que estão me servindo e ninguém percebe deles, nem tu sabias. Não estamos sozinhos nesse caminho. O Senhor está no comando, Ele vive, Ele está fazendo coisas maravilhosas em nossas vidas, bendito seja o Senhor. Então o Senhor lhe revelou o futuro, até de sua própria vida, e que Ele sempre, o Senhor, terá pessoas que o adorem e o sirvam fielmente no meio de qualquer tempo que este mundo viva. Na bonança ou na diversidade, sempre haverão homens e mulheres fiéis ao Senhor. E provavelmente nós os desconheçamos. Não sabemos quem são nem onde estão, mas provavelmente estão muito perto de nós, como Elias. Diz aqui: há 7,000 homens que não se têm dobrado. Bendito o nome do Senhor. Portanto, não temamos as tribulações. Elas aparecem para nos fazer fortes, para que nós cresçamos, para que nós conheçamos melhor ao Senhor que está dentro de nosso barco, e para que percebamos que se temos ou não fé nos momentos difíceis nos quais nós vamos experimentar, para nos revelar também a sua vontade em nossos dias. Vamos ao livro de Atos, capítulo 7, verso 9. Já estou terminando. Atos 7, 9 diz, aqui este é o discurso de Esteban. E Esteban diz algo muito importante aqui, diz, verso 9, e os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, e dice o comentário, mas Deus era com ele. E escutem que diz no verso 10, e livrou de todas as suas tribulações. Quantos dizem amém? Livrou de todas as suas tribulações. Isso quer dizer que ele nunca passou por tribulações? Isso quer dizer que em todas as que ele passou, Deus os tirou com vitória. É o que está dizendo a Escritura. Porque as tribulações que José vivió foram muitas, mas de todas elas o Senhor o livrou com vitória, e ele conquistou as situações que ele viveu. Mas a chave não foi a fidelidade só de José, sino porque Deus estava com ele. Deus foi com José ao Egito. Que privilégio! Ele sendo levado como escravo, sendo vendido pela inveja de seus irmãos, e Deus foi com ele. Deus está contigo. Até na tua caverna vai te visitar. Agora, diz algo aqui também, verso 10. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Essa foi já a liberação total de suas dificuldades,
e veio a bonança final na vida de José. Mas dice algo mais aqui. Verso 11. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã, ou seja, uma fome. Dice, essa fome foi tão grande que todo o país do Egito, que era considerado o celeiro do mundo antigo, escutem, havia fome no Egito e também em Canaã. E diz, essa fome e grande tribulação, havia uma grande tribulação por isso. Tribulação são momentos difíceis da nossa vida. E diz, e nossos pais não achavam alimentos. Quem sabe o que fizeram nossos pais? Porque são nossos também. Foram para o Egito. Aqui 2 vezes é mencionada a palavra tribulação. Deus livrou a José de todas suas tribulações, mas através de uma tribulação grande, o Senhor conduziu o seu povo de 70 almas para o Egito. Portanto, aqui vemos 2 coisas poderosas e positivas a nosso favor, reveladas através de momentos difíceis ou de tribulação em nossa vida. A primeira é que Deus nos livrará de todas elas. E todos nós concordamos e dizemos amém. Deus nos livrará de todas nossas tribulações. Porém, é necessário, ao igual que José, ou semelhantemente a José, que no meio de nossas tribulações, não percamos a fé. Se você lê a história da vida de José, a sua biografia no livro de Gênesis, vai perceber como ele estava ciente da presença do Senhor, tão ciente estava que quando foi tentado moralmente pela esposa de Potifar, ele disse, não, meu Senhor não me tem negado nada aqui, sou a sua esposa, portanto eu como pecaria contra Deus? Havia um pecado moral para José. Ele não tinha escritura, não existia Bíblia na época de José, mas ele disse, eu pecaria contra Deus. Pecar contra o próximo é pecar contra Deus. E aí tinha claro, por quê? Porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele não podia se atrever a satisfazer uma paixão física e comprometer sua relação com esse Deus que estava com ele, que o estava livrando de uma e de outra tribulação. Então é necessário que nos mantenhamos firmes na fé, que sejamos fiéis ao Senhor e que vejamos ao nosso lado sempre. Isso é preciso para que no meio das tribulações sejamos livrados delas pelo nosso Senhor e pela sua presença. Segunda coisa que é revelado aqui neste texto que nós lemos de Gênesis, que se refere a Gênesis, mas está em Atos, citado por Esteban, é que as tribulações nos guiam. As tribulações nos guiam. As tribulações fazem um trabalho profissional, sabiam? As tribulações são profissionais na sua área. Elas, se você les pergunta, você sabe fazer o que faz? Eu sou profissional no ramo. Através das tribulações, podemos chegar a conhecer a vontade divina e chegar a conhecer o lugar onde Ele quer nos levar, onde Ele quer nos conduzir e onde Ele quer nos prosperar. E onde Ele também vai se manifestar. As tribulações nos guiarão quando, atingidos por elas, nos allegamos à sua presença e pedimos a sua direção. Porque quando Jacó soube que havia comida no Egito, enviou seus filhos. Depois, quando lhe disseram que José estava lá como governador do Egito, ele não queria descer. Então, quando ele começou a andar, dice que buscou um lugar e se encontrou com o Senhor. E então o Senhor disse, não temas descer ao Egito. Teu filho José vai fechar os teus olhos. Tá bom, Senhor, então vai morrer no Egito. É o que estou dizendo. Sim, Senhor. Vamos lá, vamos para lá então.
ele foi a seu túmulo, dirigido, mas ele ouviu, ele se encontrou com o Senhor. As tribulações também nos guiam, o Senhor as utiliza profissionalmente para poder nos levar e nos conduzir ao lugar e ao tempo e com as pessoas que Ele quer nos ter. Aleluia. Também então as tribulações são meios que Deus utiliza para compartilhar conosco a sua santidade. O quê? Sim. Dice la escritura en el libro de Job, capítulo 5, verso 17. Es que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. No desprecies por su castigo del Todopoderoso. Es una referencia que se repite en Proverbios y también en Hebreos capítulo 12. Y dice, porque Él faz a chaga y Él mismo a liga. También en Oseas fala de esto. Él fere y a sus manos curan. Ahora escuchen. 19. En 6 angustias o tribulaciones te librará, o sea, sairás de ellas. Y escuchen. Y na sétima, o mal no te tocará. ¡Qué victoria! Dice, por 6 tribulaciones pasarás. Y na sétima, o mal no te tocará. ¿Qué quiere decir? O Senhor, através das tribulações, está compartilhando conosco a sua santidade. Vai chegar um momento que o pecado não mais te atingirá, não mais será uma tentação em tua vida, porque Deus vai dar-te a vitória. Então, há muitas coisas que nós podemos ver através de todas o que acontece neste mundo. Este mundo não é nosso lar. Se este mundo fosse nosso único lar para sempre, sí deberíamos pedir a Dios que nos faça pasar bien todos los días de nuestra vida. ¿No acreditan conmigo? Si este es nuestro aparente único lugar en el mundo, el Señor no debería ser así tan duro conosco y nos dejar pasar por tribulaciones. Debería de dejar de cumplir lo que el propio Salomón dice: comamos y bebamos, que mañana morreremos. Seamos felices. Señor, no permitas que pasemos por momentos difíciles. Mas o que acontece é que as tribulações, o que estão demonstrando com isso, é que este mundo não é nosso lugar permanente. A razão de seguir, de sempre surgir dificuldades, problemas, adversidades, enfermedades e crises financeiras, é porque este mundo não é nosso lugar permanente. Estamos aqui só de passadinha. Assim se diz, não? De passagem. Estamos aqui só de passagem. Nos dirigimos a um lugar onde o que estamos aprendendo aqui e agora, isso nos servirá eternamente. Eternamente. Bendice a escritura no livro de Lucas capítulo 8, e esse é nosso último texto. Já corrimos, né? Lucas capítulo 8, verso 22. E aconteceu que, num daqueles dias, vamos aí, se vocês abrem suas Bíblias, vão a perceber coisa preciosa aí no livro de Lucas 8. Dice: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. ¿Estão prestando atenção? E partiram, dice. Verso 23. E navegando eles, adormeceu o Senhor, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E, chegando-se a ele, a Jesus, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendió o vento e a fúria da água, as ondas, e cesaram, dice. E fez-se bonança. Usem sua imaginação. O que aconteceu aí? E disse-lhes o Senhor a seus discípulos que estavam com ele no barco. Ele estava dormindo no meio da tormenta. E disse-lhes: onde está a vossa fé? O que fazes aqui, Elias? E agora seus discípulos: onde está a vossa fé?
E ele, só isso falou o Senhor. Foi suficiente. E dice, e eles temendo, maravilhavam-se dizendo uns aos outros, quem é este? Parece que ainda não tinham todas as experiências necessárias para compreender com quem estavam caminhando. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que controla todas as circunstâncias de nossa vida y que Dios, un Dios también que controla todos los fenómenos naturales de este mundo, porque Él los crió y Él los controla, y Él dio leyes, y Él también da órdenes, y hasta se quebran las leyes porque Él es el creador de todas ellas. Él ordenó que el vento se calmase y el mar también. Y imaginen cómo es eso tan tremendo, no hay duda. Yo tengo creído que ese vento se levantó y esas aguas y esas ondas se levantaran porque Satanás estaba impidiendo que eles llegasen a otro lado de la margen, porque después de eso fue liberto o endemoniado de Gadara. Havia uma oposição do inimigo, querendo impedir que ele chegasse lá para libertar a aquele homem que era seu servo e seu escravo por muitos anos. Mas Jesus só se levantou e ordenou o vento e ao mar, e aquele príncipe das trevas saiu correndo dali, não conseguiu mais fazer mais nada. Y los discípulos no son asustados, ellos estaban asustados porque ya estaban pereciendo. Todos estamos siempre cuidándonos la vida, ¿perciben? Elías, Moisés, los discípulos, todos nos vivimos así, cuidándonos, Señor, desacorda que perecemos. No, si tú también, si no acordas, Señor, vámonos a afogar aquí, vamos a afundar, Señor, eso está terrible. Nunca hemos visto una tormenta en este lago como esta. Era obvio. Então, irmãos, a mesma pergunta que o Senhor fez a seus discípulos, Ele nos faz a nós esta manhã. Onde está a vossa fé? ¿Sabem por quê? Porque a fé, a verdadeira fé, vai se manifestar quando chegamos ao limite de nossas capacidades, ao limite de nossos recursos, ao limite das coisas que nós já não podemos mais fazer. Então, acorda, Senhor. E graças a Deus que eles acudiram ao Senhor Jesus e Ele estava aí. Mas Ele los repreendeu, dizendo-lhes, onde está a vossa fé? Agora, por que diz isso o Senhor? Se vocês leram detalhadamente o que nós lemos aqui, vão perceber que o Senhor les disse que eles iam ao outro lado da margem. Que estava dizendo o Senhor então ali? Que apesar das tormentas, eles iam chegar lá. Porque Ele disse, olha como diz aqui, versículo 22 ao final. Ele disse, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago. Talvez nós podíamos pensar, talvez os discípulos que necessitavam era soportar esta tormenta e seguir aí tirando água e não acordem ao mestre, deixem aí, sigamos porque Ele falou. É que nós esquecemos sua palavra, nós esquecemos o que Ele disse. É muito importante o que Ele disse. Ele não fala palavras vãs. O que fazes aqui, Elias? Vamos e passemos ao outro lado da margem. Essa era a palavra de Jesus. Então, se Ele falou que vamos a passar para o outro lado da margem, nós vamos passar. Como ainda nesta tormenta, eles pudessem ter envergonhado ao inimigo, suportando a situação, e depois de um tempo, essa tormenta houvesse calmado, e então Jesus se houvesse levantado. Estou pensando, supondo que poderia ter acontecido. Jesus poderia ter se levantado e poderia ter dito a seus discípulos, bem feito, meus discípulos, vocês não temeram, apesar de que estava dormindo aí e as coisas estavam muito difíceis, vocês permaneceram firmes em sua fé. Mas não fizeram isso, fizeram o contrário, tiveram medo. Mas é o que acontece, muitas vezes, a maioria, todos somos assim em nossa fraqueza humana, mas Deus, Senhor Todo-Poderoso, não quer nos envergonhar, Ele quer nos
fazer entender que lo que necesitamos fazer para sermos vitoriosos en las tormentas da vida, que Dios espera que tenhamos fe no Señor. Mas si pensamos que pereceremos e ouviremos lhe dizer a Ele também para nós: onde está a vossa fé? Não vamos perecer, meus irmãos. Nas tormentas de nossa vida, na tribulação de nossa vida, não vamos perecer. Vamos seguir adiante. Ele está conosco. Não duvidemos. Emmanuel, Ele nos levará ao outro lado da margem. Ele nos levará até o porto seguro no céu. Não importa que se levantem tormentas. E escutem, como eu disse a alguém esta semana, o que nós temos vivido agora é mínimo. O que virá depois, se vai nos provar, mas é aí onde nós necessitamos manifestar ao Senhor a nossa fé incólume. Não vai se mexer no Senhor. E se temos medo, saiamos de nossa caverna e apresentemo-nos na presença do Senhor. Senhor, muito obrigado esta manhã. Obrigado, Senhor, por falar a nossos corações, por nos mostrar que é o que precisamos fazer no meio de nossas angústias, no meio de nossas tribulações. Primeiro, não devemos temer. Segundo, não devemos nos converter em vítima do pânico. Senhor, devemos confiar que Tu estás conosco, ainda que aparentemente nós não usamos Tua presença, ainda que aparentemente como que o Senhor estivesse dormindo, como que o Senhor estivesse numa viagem. Não, Ele está presente ali, esperando nossa postura, esperando nossa conduta, esperando que o que nós vamos fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por cada de nós, Senhor, que apesar de passarmos por nossas cavernas, que apesar de manifestar nossas semelhantes paixões no coração, Senhor, nós acudamos, nós venhamos a Tua presença, porque em Tua presença veremos a luz. Teremos o entendimento, a compreensão e receberemos a força para seguir adiante, Senhor. Não importa os ventos contrários e não importa as ondas furiosas do mar. Não importa que o inimigo se levante, Tu estás conosco, Senhor. De 6 tribulações nos librarás e na 7ª nunca mais o mal nos tocará. Graças te damos, Senhor, nesta manhã, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Cantem comigo esta manhã este cântico. Me guia, Deus, com grande amor, me guia sempre o meu Senhor. Em todo tempo posso ver com quanto amor me guia, Deus. Me guia, Deus, me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. No abismo de uma grande dor, aonde intenso brilha o sol, em doce paz ou luta cruel, com a sua mão me guia, Deus. Me guia, Deus, me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. Em doce paz, bonança, ou em luta cruel, grande tribulação, com a sua mão me guia, Deus. Até através das tribulações, Deus nos está guiando
para levar-nos ao lugar onde Ele quer se manifestar e dar a conhecer a sua glória. Tua mão eu quero, Deus, tomar e nunca, nunca vacilar. Contente em toda ocasião, contanto que me guia tua mão. Me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. E quando eu terminar o dever e por sua graça eu vencer a morte, eu não temerei, e com Cristo o Jordão eu cruzarei. Me guia, Deus, com sua mão me guia, Deus. Seu seguidor fiel serei, pois com sua mão me guia, Deus. O que Deus disse desde o princípio, quando estamos sendo encomendados a fazer uma tarefa, é muito importante. Passemos para a outra banda do lago. E isso está sobre qualquer ataque do inimigo, isso está sobre qualquer circunstância que se levante. Vamos passar porque Ele falou. Amém. Senhor, obrigado por fortalecer os corações de meus irmãos, que apesar de reconhecer nossas fraquezas, nossas incapacidades e limitações, Senhor, é bom sabê-lo, porque é aí quando nós permitimos que Tu te movas de uma forma preciosa e soberana sobre nossas vidas. Oh Deus, que mais em breve, mais rápido, compreendamos, Senhor, o momento e o limite de nossa vida para Te permitir operar no meio de nós. Manifesta-te, por favor, no meio da Tua igreja. Manifesta-te, por favor, neste mundo, e continua no meio da ira, no meio do juízo, lembrando-te da Tua misericórdia, por favor. Em Cristo Jesus agradecemos. Amém. Quão grande é Deus, seu nome também, poderoso Ele é, fiel sempre será. O imenso mar vermelho Ele separou, promete estar comigo se nele confiar. Quão grande é Deus, seu nome também, poderoso Ele é, sempre será. O imenso mar vermelho Ele separou, promete estar comigo se nele confiar. O imenso mar vermelho Ele separou, promete estar comigo se nele confiar. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus les abençoe, Deus les fortaleça, e se Deus quiser, nos vemos aqui no próximo culto, e aqui estamos sempre servindo ao Senhor. E esta manhã, para testemunho de todos, nos alegramos de ver a nossos irmãos Sérgio e Vera aqui esta manhã, já aqui no meio de nós. Amém. Deus les abençoe, a paz do Senhor.